Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de maio, quarta-feira. Hoje temos aula de língua portuguesa e natureza e sociedade. Vamos lá? Copiem o cabeçalho em letra cursiva no caderno, alfabeto em letra cursiva, maiúscula e minúscula. Estamos na aula 9 do livro Aprender Sempre, escrevendo um poema. Na aula de ontem, vocês fizeram um planejamento. Vocês escolheram um poema, escreveram o título do poema, quem escreveu. Esse poema que você escolheu vai servir como inspiração para a aula de hoje. Vamos lá, coloquem a data, o dia da semana aí, no livro de vocês. O que vamos fazer hoje, Nesta aula, vamos escrever o texto que será usado na composição do seu poema concreto. Não será necessário ainda colocá-lo no formato que você pensou, pois faremos isso na próxima aula. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Não será necessário ainda colocá-lo no formato que você pensou. A gente vai fazer isso na próxima aula. Nesta aula, você cuidará do conteúdo do texto, usando o planejamento para escrever seu poema. Reveja o seu planejamento do texto feito na aula passada e produza seu poema da melhor forma que conseguir. Bom, eu recebi algumas devolutivas e vou dar o exemplo, o meu exemplo aqui. Eu não estou conseguindo fazer com vocês, cada um está na sua casa, então cada um escolheu um poema para ser a inspiração para o próprio poema concreto. Eu vou mostrar aqui como vocês devem fazer com o poema que vocês escolheram. Eu escolhi o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. O que eu fiz aqui? Eu me inspirei no poema de Vinícius de Moraes e fiz uma adaptação aqui, Uma adaptação. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são belas e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, que escuridão. Eu que escrevi essa parte aqui, Eu fiz uma adaptação, Usei o poema do Vinícius de Moraes para fazer a minha, Tentando manter algumas características aqui ainda do poema. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, voam no jardim. Aqui está escrito brincam, Eu substituí a palavra brincam pela palavra voam, E aqui está a luz, eu coloquei jardim. Voam no jardim as belas borboletas. Borboletas brancas são francas. Eu coloquei apenas uma característica, da borboleta branca. Aqui está a borboleta branca, são alegres e francas. Eu suprimi, eu tirei a palavra alegre. Borboletas azuis gostam de luz. Aqui está, borboletas azuis gostam muito de luz. Eu tirei a palavra muito. As amarelas são tão belas. No do Vinícius de Moraes está assim: as amarelinhas são tão bonitinhas. Eu substituí por as amarelas são tão belas. E as pretas são xeretas. E aí? Era isso que vocês estavam imaginando? Pois é. Agora que vocês já sabem, que vocês já viram como eu fiz, vocês podem fazer também inspirados, em algum poema lá da aula anterior, da aula 8, e fazer essa adaptação aqui. Esse aqui é o texto que eu vou usar, para montar o meu poema concreto. Em forma do quê? De borboleta. Quem quiser pode inventar, pode criar, o seu próprio poema. A gente já sabe, que os poemas podem ter assuntos diversos. Então, se você tem interesse, se você tem uma inspiração, se você gosta de escrever e já escreveu, ou alguém de casa gosta de poemas e já escreveu poemas, peça ajuda,
Faça seu poema para na próxima aula a gente montar ele no formato que vocês escolherem, ok? Qualquer dúvida, já sabem, é só me chamar. Um beijo!